Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E aí, pessoal? Domingão, primeiro dia da semana. Bora lá? Bora pra gente fazer mais uma leitura de Provérbios. Neste capítulo 11, né? Ele tá falando aqui para nós que o grande respeito da sabedoria, né? Na verdade, o grande segredo da sabedoria é o respeito ao Senhor. A pessoa tá falando grande respeito à sabedoria, é brincada. Gente, preciso falar com vocês. Eu tô atrasada hoje, vocês não acreditam. Alguém aqui em casa, essa madrugada, resolveu fazer um assalto à geladeira, mas fez um arraso ali na cozinha. Derramou leite em pó para todo lado, no chão. Vocês pensam que quer se levantar 3h20 da manhã para fazer leitura de Provérbios e deparar com uma cozinha com o chão todo polvilhado de leite em pó? É para glorificar de pé, não é? Oremos. Mas vamos lá ler Provérbios para a gente ficar mais sábio e menos bravo. Porque, nossa senhora, que é isso? E aí, gente, o que ele tá falando, né? Quanto mais sábios a gente se tornar, quanto mais a gente buscar sabedoria, mais a gente vai ter uma vida saudável. Uma vida saudável, não no que a gente come, mas uma vida saudável no que a gente sente, né? Uma vida saudável, a gente vai ter mais amor, mais paciência, vai se envolver menos em confusão, vai cuidar mais do que a gente coloque no coração, com quem a gente convive. Uma vida saudável nesse sentido, né? Uma vida saudável que possivelmente, dificilmente a gente vai cair numa depressão, ter uma crise de ansiedade. Por quê? Porque a gente sabe do que se trata a sabedoria, porque a gente sabe que é ser sábio, né? Porque a gente vai saber discernir sobre os assuntos, sobre as questões. Então, isso vai ser uma garantia de vida saudável pra gente, né? Nós vamos ser sadios. Todo mundo que cruzar o nosso caminho vai perceber que nós temos algo diferente. E não é que nós temos algo diferente, nós temos o que todo mundo tem. Mas a única diferença é que nós estamos alimentando a sabedoria, alimentando o nosso espírito, a nossa alma, alimentando de coisas boas. Cada vez que a gente toma uma atitude acertada, cada vez que a gente não se envolve em uma confusão, cada vez que a gente não dá uma má resposta, cada vez que a gente consegue ter uma conduta de sabedoria, isso é fonte de vida para a gente. Então, por isso é tão importante a gente todos os dias buscar a sabedoria, né? E aí, ele começa esse capítulo 11 falando o seguinte: a balança fraudulenta é abominada pelo Senhor, mas o peso justo lhe é agradável. Vindo o orgulho, virá também a ignômia, mas a sabedoria mora com os humildes. O que é isso, gente? A pessoa orgulhosa, né? Quando a pessoa trata de ser orgulhosa, vai acontecer também a humilhação e a vergonha. Mais dia, menos dia, ela vai cair em humilhação e em vergonha. A integridade dos justos serve-lhes de guia, mas a perversidade dos pérfidos arrasta-os a ruínas. Então, ou seja, de sermos pessoas íntegras, né? De termos integridade. No dia da cólera
a riqueza não terá proveito, mas a justiça salva da morte. No dia da cólera, a riqueza não terá proveito. Teve uma vez que nós viajamos para Acapulco, eu morava lá no México. E o que aconteceu? Teve um furacão. Assim que a gente chegou no mesmo dia, no final do dia, passou um furacão. E fez um arraso, muita chuva, inundou tudo, teve enchente. O hotel que a gente estava começou a servir de apoio para as pessoas que ficaram desabrigadas. E a gente ficou completamente ilhado. E não tinha como sair. Começou a ter aquela coisa de comida regrada, né? E aí, gente, quando chegou o momento em que as águas abaixaram e que começou a meio que evacuar, né, com a cidade, você tinha que enfrentar uma fila gigantesca para você conseguir pegar um avião. Porque não tinha como sair, a gente tinha ido de carro, só que tinha caído pontes. E eu fiquei muito impressionada, foi a primeira vez que eu me deparei com isso que tá falando aqui, ó. No dia da cólera, o dinheiro não vai servir para nada, a riqueza. Vocês acreditam que no meio da fila, você lá debaixo do sol, esperando a sua vez para poder embarcar para sair dali, a quantidade de pessoas que apareciam na beirada da cerca para oferecer aos policiais dinheiro para elas embarcarem primeiro do que as pessoas que estavam na fila. E assim, é impressionante. Tem gente que fala, né, tem a crença de que não pode ter dinheiro, que não pode ter riqueza, porque isso não é de Deus, porque isso leva à ruína. Não é o ter o dinheiro ou a riqueza que leva à ruína. O dinheiro só potencializa aquilo que você traz dentro do coração. Uma pessoa com riqueza, né, uma pessoa que tem condições, numa situação dessas, aonde todo mundo estava na mesma, né? Você não tinha mantimento para comprar, estava tudo inundado, você tinha dinheiro, mas não tinha condição de comprar. E você simplesmente ter a capacidade de achar que a sua vida vale mais do que a do outro, a ponto de oferecer dinheiro para você ter a prioridade no embarque, prioridade de sair e se ver livre daquela situação. Eu lembro que isso foi algo que me chocou muito. Mas está falando aqui, ó, do que adianta? Não vai ter proveito nenhuma riqueza. Por quê? Porque quando aconteceu isso lá, ninguém recebeu o dinheiro daquelas pessoas para elas poderem ir na frente. Os guardas falaram, não senhora, a fila está aí, em frente à fila. Na hora que chegar a sua vez, você embarca. Então, é mais ou menos sobre isso, né? A justiça do homem íntegro aplana-lhe o caminho, mas o ímpio se abisma em sua própria impiedade. Olha isso. O ímpio se abisma em sua própria impiedade. A justiça dos retos os salva, mas em sua própria cobiça os pérfidos se perdem. Gente, a pessoa, quando ela tem cobiça, quando ela tem inveja, isso parece um vício. Por favor, não alimente. Não alimente esse tipo de coisa em você. O morto ímpio desaparece sua esperança. A esperança dos iníquos perecerá. O justo livra-se da angústia. Em seu lugar cai o malvado. Com os lábios, o hipócrita arruína seu próximo, mas os justos serão salvos pela ciência. Com a felicidade dos justos exulta a cidade. Com a perdição dos ímpios, solta brados de alegria. Ou seja, com a felicidade dos justos, toda a cidade vai ser vangloriada, né? Quando os justos governam, quando eles estão presentes, toda a cidade é exultada. Agora, com a perdição dos ímpios, quando os ímpios têm a consequência dos seus atos, toda a cidade fica alegre. Porque no final das contas, todo mundo espera que seja feita justiça.
É muito ruim você ver uma pessoa que só faz coisa errada e que a consequência dos atos dela nunca chega. Mas a justiça, gente, é Deus. Quem é responsável pela justiça é Deus. A palavra vingar, né? Vingar é vingou. Uma árvore, quando vinga, o que acontece? Ela cresceu, ela pegou, né? Quando você planta uma plantinha, você fala, ó, essa planta vingou. Vingou o que que é? Deu a lógica. Você plantou e ela foi lá e sobreviveu àquilo. A mesma coisa é, você fez algo errado, em algum momento a colheita vai chegar. E isso é responsabilidade do Senhor. Então não se preocupe em ficar pensando nas pessoas que fazem ou têm atitudes ruins, que elas precisam ter o troco daquilo que ela está plantando. Isso é com Deus, isso não é com a gente, isso não é nossa responsabilidade. Os lábios do hipócrita arruinam seu próximo, mas os justos serão salvos pela ciência. Uma cidade prospera pela bênção dos justos, mas é destruída pelas palavras dos maus. Quem despreza seu próximo demonstra falta de senso. Um homem sábio guarda silêncio. Olha isso. Não desprezar o próximo e um homem sábio guarda silêncio. O perverso trai os segredos, enquanto um coração leal mantém os ocultos. Tem gente que você fala as coisas, né? Que você acredita que aquela pessoa é uma pessoa boa e que ela vai guardar segredo. Gente, a pessoa que se aproxima de você para fofocar da vida do outro e para contar os segredos do outro, você pode ter certeza, os seus também ela vai contar. Não é porque é você que a pessoa não vai falar. Então, cuidado com isso, tá? Não tem esse tipo de prática. Se afasta de pessoas que dedicam sua vida e seu tempo para falar da vida dos outros. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Por falta de direção, cai um povo. Onde há muitos conselheiros, ali haverá salvação. De novo ele falando a respeito dos conselhos, né? Quando não tem um direcionamento, o povo cai. O que aconteceu naquela época lá em José do Egito? O Egito ia passar por 7 anos de seca. Se não tivesse uma pessoa sábia para entender e saber o que deveria ser feito, todo um povo ia perecer. A fome, né, teve muito presente. Mas por ter uma pessoa sábia e entender o que devia ser feito, foi tomada providência, eles economizaram o que tinham que economizar. Para quê? Para durante os 7 anos de seca e de falta, que ninguém tivesse falta do que comer. Então é por isso que quando um povo é governado por alguém que entende do que está fazendo, não tem como dar errado. E é necessário o que para isso? Muitos conselheiros. Quando você está governando, tem que ter mais de uma pessoa antenada em dar o direcionamento das coisas. E isso ultimamente não acontece, né? Tem várias pessoas maquinando para cada vez mais oprimir o povo, para cada vez mais cobrar imposto, né? É isso que a gente vive. Quem fica por fiador de um estranho cairá na desventura. O que o evita os laços viverá tranquilo. Gente, não se amarre sendo fiador de ninguém. Pode ser alguém da sua família. Não faça isso. Não faça. Ajude a pessoa com o conselho, ajude ela a desenvolver algo que ela vai ganhar dinheiro, mas não fique por fiador de alguém. Essa é uma prisão e isso não vai te trazer bons frutos. Não se prenda a isso. Uma mulher graciosa obtém honras, mas os laboriosos alcançam fortuna. O homem liberal faz bem a si próprio,
mas o cruel prejudica a sua própria carne. O ímpio obtém lucro falaz, mas o que semeia justiça receberá uma recompensa certa. Gente, o lucro do ímpio é o quê? Falaz. Ele fala que está tendo lucro, né? Ele sai falando isso. Mas se você for ver na íntegra, isso não está acontecendo. Quem pratica a justiça faz parte para a vida, mas quem segue o mal corre para a morte. Os homens de coração perverso são odiosos ao Senhor. Os de conduta íntegra são objeto de seus favores. Na verdade, o iníquo não ficará impune, mas a posteridade dos justos será salva. Gente, de novo ele fala, o iníquo não ficará impune. Isso é com Deus, não é conosco, tá? Isso é Deus que toma conta disso daí. Um anel de ouro no focinho de um porco, tal é uma mulher formosa e insensata. Gente, é a mesma coisa. Olho verde em gente feia. Serve para quê? E gente feia, eu falo gente mal-humorada, né? Para que serve? Para que serve o anel de ouro no focinho de uma mulher que é reclamona? Que simplesmente ela é insensata? Do que serve? Né? Do que serve você ser bonita, mas na hora que você abre a boca, não sai nada que presta. E o seu coração tá cheio de rancor, de mágoa. Então, é a mesma coisa. O desejo dos justos é unicamente o bem. O que espera os ímpios é a cólera, ou seja, o que espera dos ímpios, a colheita dos ímpios será a cólera. Em algum momento, mais dia, menos dia, não tem como escapar. Há quem dá com liberdade e obtém mais. Outros poupam demais e vivem na indigência. Quem dá, quem divide, quem doa, está emprestando a Deus. E Deus vai lhe devolver o favor. Olha isso. Por isso que tem gente que poupa, que não é livre para dar as coisas, essa pessoa sempre vai estar meio que faltando as coisas para ela. Mas já viu as pessoas mais simples, aquelas pessoas, aquela vizinhança, que todo mundo é simples e todo mundo se ajuda e nunca falta para ninguém? Porque é Deus que está te restituindo aquilo dali. Só que dar com liberalidade não é dar com má vontade, retendo. É dar com alegria. É dar tendo a certeza de que você realmente está fazendo bem. Não é aquele dar com apego. O dar com apego não adianta, né? E mais, você vai ter a recompensa de quem? De Deus. Tem coisa melhor do que isso? A alma generosa será acumulada de bens, e o que largamente dá, largamente receberá. De novo, a alma generosa é acumulada de bens. O povo amaldiçoa o que esconde o trigo, mas a bênção virá sobre a cabeça dos que os vendem. Gente, é a mesma coisa aqui, né? Tem gente que na indigência, ao invés de ir lá e bolar um plano para que não falte para ninguém, o que ele faz? Esconde. Esconde, eu não vendo, não dou, não empresto, eu não nada. Isso aqui é só para mim e pronto, acabou. Então, é exatamente isso aqui que está falando. Será amaldiçoado a pessoa que faz esse tipo de coisa. Quem investiga o bem, busca o favor. O que busca o mal, será por ele oprimido. Quem confia sua riqueza, cairá, enquanto os justos reverdecerão como a folhagem. Ou seja, quem confia na sua própria riqueza, quem confia em si mesmo, quem confia só na força do seu braço, perecerá. E os justos cada vez mais
reverdecerão? Reverdecerão como a folhagem. Ou seja, o justo sempre vai estar renovando, renovando e renovando. O que perturba a casa herda o vento. O nécio será escravo do sábio. Ou seja, aquele que perturba herda o vento. Quem planta vento, colhe tempestade. Né? Já ouviram esse ditado? O fruto do justo é uma árvore de vida. O que conquista as almas é sábio. Se o justo recebe na terra a sua recompensa, quanto mais o perverso e o pecador. Olha isso. Se o justo tem a sua recompensa nesta terra, vocês imaginem o nécio e o pecador. O que ele está dizendo? Cada um terá a sua colheita, de acordo com o que plantou. Não precisam ter dúvidas a respeito disso. Não precisa ficar preocupado com a vida do outro, porque a vida do outro pode até parecer que ele está se dando bem, pode até parecer que ele está feliz, fazendo as coisas erradas por aí, pode até parecer que ele vai ficar impune, mas só parece. A justiça, ela é divina. E ele é justo com todos. Então, não gastem energia, não perca tempo se preocupando com isso. Deixa isso com Deus. Ele resolve isso. Ele toma conta disso. Não é da nossa conta, não é da nossa alçada. Que a gente possa, cada dia, se ocupar da nossa plantação. Se ocupar da nossa casa, cuidar da nossa vida. Às vezes a gente está olhando para a vida do outro e está esquecendo de olhar para nós, para a nossa vida, para os nossos filhos, como eles estão vivendo, como eles estão escolhendo. Então, para de preocupar com o quintal do vizinho. Cuida do seu. Aliás, a cada vez que você cuida do seu, que você é sábio, que você percebe, que você corrige seu filho, a sua vida, a sua forma de viver pode salvar outras pessoas. O seu testemunho salva vidas. Se você corrige seu filho, se você instrui, se você treina, as pessoas vão olhar e falar: nossa, como que você consegue fazer isso? Nossa, seu filho é tão bem educado. Esse tipo de testemunho cura, gente. Ele salva. Então, o meu convite aqui para vocês hoje é exatamente esse. Que a gente possa viver cada dia na intencionalidade de cuidar e tomar conta da nossa vida, dos nossos filhos, da nossa família. Se a gente fizer bem o básico dentro da nossa casa, só de estar fazendo e observando isso, você está salvando todos aqueles que convivem com você. Por quê? Porque a sua vida vai ser uma vida sadia. E você acha que a pessoa vai olhar para você e vai falar assim: nossa, mas como que você consegue resolver isso com tanta sabedoria? Como que você consegue ter tanta tranquilidade diante desse problema? E aí você vai falar: porque a minha confiança está em quem? No Senhor que fez o céu e a terra. Eu corrijo meus filhos por quê? Porque é necessário. Porque isso vai ser vida para eles. Quando eles crescerem, você simplesmente não vai soltar o menino na selva, sem nenhuma instrução, sem nenhuma ferramenta. E as pessoas vão entender e vão querer aprender como que você faz aquilo. Então, que cada vez mais a gente cuide, a gente instrua e a gente discipline os nossos filhos, que a gente cuide da nossa casa, que a gente busque sabedoria e que a gente tenha paciência e a bondade de sempre fazer as coisas da melhor maneira possível. Tá bom? Esse é o meu convite para vocês no dia de hoje. Um lindo e abençoado domingo.
uma linda um início de semana, que vocês possam vir aqui ler o capítulo, comentar, compartilhar, se faz sentido para vocês, para que a gente possa cada vez mais crescendo juntos aí nessa jornada incrível que é a vida. E que a gente possa viver sadios, né, gente? Esse é o mais importante. Um beijo para vocês. Um lindo domingo. Até amanhã, se Deus quiser.